Podeis assentar. Enquanto isto, vão abrindo as vossas Bíblias em Gálatas capítulo 3. E eu quero saudar aqueles que estão também conosco pela internet. Sempre isso tem sido um meio de bênçãos para nossa gente, para o povo de Deus. E há pessoas que se alimentam por aqui. Então, que Deus abençoe. Mas nós estamos lendo o livro de Gálatas, mas antes de seguirmos com a leitura, você acompanha a leitura. Se o pastor não lê, você não lê. Se o pastor parar na leitura, você para. Entende? Não passe na frente. Irmãos, se Deus permitir, a gente estará viajando com o irmão Anildo, terça-feira, terça, né? Que horas? Às 6:30 da tarde. Então, eu vou ficar um tempo fora de Chapecó. Vou tentar, né? Vamos lá para o Amazonas, temos a reunião ali, e há muito trabalho para ser feito. E a gente vai por outros lugares. O irmão Anildo logo estará de volta, eu ficarei ali. E sempre quando acontecem essas viagens longas, geralmente elas são bastante dispendiosas. Sempre é dada uma oportunidade para aqueles que querem contribuir. Porque há muitos que gostam de dar a sua contribuição, participar, entende, financeiramente disto. Então, se você quer fazer isto, você, domingo da ceia, reserve uma oferta e você poderá trazer a sua oferta. Está bem? Então, isso será empregado para este trabalho. Nós vamos estar fora de 1 mês e meio a mais, até eu. E o Manildo tem que voltar porque tem a família, né, para cuidar, tem uma Luciana e as crianças, mas a igreja ali é em São Miguel do Oeste, mas eu vou zanzar um pouco por lá e ajudar nossos irmãos. Eu peço as vossas orações, o vosso apoio, que Deus possa vos abençoar. Tenho aberto a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 3. Vamos recordar que Paulo, ele disse que não aprendeu de homem algum, mas tudo que ele recebeu foi por Deus. Quando ele converteu, foi à Arábia, ficou 3 anos, e depois ele foi até Jerusalém, só encontrou a Pedro, né? Pedro, depois, 14 anos depois, ele voltou ali, expôs o que ele ensinava e aquilo estava certo. Sempre, quando vem de Deus, não pode vir uma coisa contra a outra. Deus, ele não é incoerente consigo mesmo. Então, pode ver que o espírito era o mesmo, o ensino era o mesmo, e Paulo expôs aos irmãos, ali a Pedro, Tiago e João, que era considerado colunas da igreja, os anciãos também, o que é que ele ensinava. E aquilo estava certo, e eles não tiveram que acrescentar nada. E o próprio Pedro reconheceu, nosso irmão Paulo escreve coisas profundas que os indoutos, incrédulos, procuram torcer, né? Então, quando a coisa é certa, é de Deus, ela não tem variação, ela não vai chocar. Não existe duas verdades, uma contra a outra. O que acontece é isto. Uma está errada
e a outra tem que estar certa, ou as duas estão erradas. Não é certo assim? Então, Paulo chamou a atenção daquela igreja por ser uma igreja tão volúvel, tão, quer dizer, variava de acordo como o vento de doutrina soprava. E veio ali uns irmãos que guardava o evangelho, mas guardava a lei, quer dizer, a coisa estava hibridada. E dizia para eles que eles tinham que circuncidar, tinham que guardar o sábado, tinham que fazer isso, mais aquilo, guardar os preceitos de Moisés. E Paulo disse: eu estou admirado que vocês passaram tão depressa do evangelho, entende? Para outra, saiu do evangelho para outro tipo de evangelho, quer dizer, de doutrina. E ele mesmo alegou a autoridade dele que se mesmo ele está tão certo do que o que ele ensinou é certo, mesmo que um anjo descesse do céu, ou mesmo ele tentasse voltar atrás e pregar outra coisa, ele disse: vocês não mudem, não saia daquele ensino. E ele fez uma pergunta para aqueles Gálatas: vocês receberam o Espírito Santo foi pela lei, obedecendo os preceitos de Moisés, ou foi pela fé? Quer dizer, vocês foram abençoados, foi pela fé, pela graça em Cristo, ou pelos preceitos da velha lei? Então, Paulo disse: estou admirado que vocês mudaram tão depressa. Agora, se há uma coisa boa, é a pessoa ser constante. Constante, ser firme no que crê. Ser firme nos seus pontos, ser definido. E não ser uma folha de bananeira que vive torcendo de acordo como sopra o vento. Entende? Mas um homem constante, um ministério constante, entende? Que se mantém na mesma linha que Deus chamou. Se Deus chamou na linha, como que Deus vai deixar aquela revelação para trazer uma outra coisa diferente, contrária? Sendo que Deus, quando Ele dá uma revelação, próximo passo, Ele acrescenta mais luz àquela luz que Ele deu. Nunca uma revelação de Deus vai desfazer de outra revelação que Ele deu. A mensagem de Wesley não desfez a mensagem de Lutero e nem a pentecostal. A mensagem pentecostal não desfez nenhuma das duas e nem essa mensagem desfez ou desfaz da mensagem pentecostal. Não, não. Então, Deus acrescenta sua luz. Agora, a nova luz, ela não é, vamos dizer, um instrumento para desfazer o que Deus fez. A verdadeira revelação, ela é crescente. Deus vai acrescentando, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Quer dizer, é progressivo. Amém? Então, não seja você uma pessoa inconstante. Vem ali, sopra uma coisinha, outro vem, não. Não seja assim. Se para um membro é feio, isso é terrível, leva a pessoa a perder a confiança dos demais. Entende? Quem é que vai ter confiança numa pessoa que muda, igual aos estágios da lua? Entende? Quanto mais o ministro. O que é que a igreja quer ver no ministro? Segurança. Porque a sua alma está dependendo desse ensino. Entende?
Por isso é preciso saber o que está dizendo. Ah, mas agora eu encontrei a verdadeira revelação. Depois de 40 anos, 30 anos, agora que encontrou? Ah, aquilo antes, quer dizer, era polenta, não era nada. Eu não creio nessas novidades. Não creio de forma alguma. Eu creio no que Paulo disse, que é para permanecermos na vocação, quer dizer, na chamada, com a qual fomos chamados. E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Amém? Então, Paulo, ele mostra a superioridade do Evangelho. Gálatas 3, que a lei é impotente para salvar, mas conduz Cristo e a fé. Ó insensatos, Gálatas, quer dizer, loucos, né? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Eu vou parar aqui, presta-me atenção. Do que Paulo se refere, lei. A lei. O que é a lei? A lei, irmãos, não é a tua obediência ao Evangelho. O profeta diz, obediência completa a palavra te dá direito ao sinal. Obediência à palavra não é uma lei. Não, não ponha isso. Quando o pastor, quando é ensinado a vestir decentemente, a ser honesto, a andar correto, irmã, não corte seu cabelo, não viva com essas pinturas, não ande dessa forma, irmão. Isso é lei? Não, irmãos. Então quer dizer que o irmão Branham pregou lei porque a mensagem dele desce a ripa em todo tipo de pecado? Não vá. Oh, eles trocaram o grande erro de Israel, trocou a graça pela lei. Sim, eles fizeram isso lá, mas hoje nós não estamos trocando a graça, entende? Por lei, não estamos voltando aos preceitos de Moisés. Ninguém anda pregando sábado aqui, ninguém anda pregando circuncisão, ninguém anda, entende? Fazendo estas coisas, pregando dias e as tradições judaicas. Não, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Agora, se você coloca na mente que obedecer é lei, desculpa, mas você enxerga nada. Quando se diz viver honestamente, quando a própria Bíblia nos mostra quem não mentia não minta mais, e tantas coisas. Então, irmão, obediência não é lei. Me prova se obediência é lei, obediência à palavra, à mensagem, o que Deus tem nos falado, o que Cristo ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Isso não é lei, não. Será o 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito,
e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, está bem. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Agora você é filho da lei ou é filho da fé? Estou perguntando, vocês são filhos da lei ou são filhos da fé? Então, somos filhos de Abraão. E Abraão viveu na graça. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Pecando contra um ponto da lei, peca contra todos, é o que ensina. Então, veja, todos que são das obras da lei estão debaixo dessa maldição. E é evidente que pela fé, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da lei. É isso? Hã? É da fé, não é da lei. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitos, mas como de um só, e a tua posteridade, que é Cristo. Cristo é o filho espiritual, quer dizer, da fé de Abraão. E Deus prometeu, entende? Abençoar a posteridade de Abraão. Não falando as posteridades, mas a posteridade, que é Cristo. Entende? Não falando a posteridades, Isaac, Jacó, Judá, Benjamim e todos que vieram. Não, mas falando de Cristo. Cristo é o filho da promessa. Isaac representa, é um tipo que representa o filho da promessa. Mas o Isaac em si não é a promessa. Mas a promessa haveria de se manifestar pela linhagem de Abraão. Mas devemos olhar o quê? A tua semente, não é as tuas sementes. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, mas digo, 17, né? Isto, que tendo sido testemunho anteriormente confirmado por Deus,
A lei que veio 430 anos depois não invalida. Quer dizer, a lei não invalida a promessa. De forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Quer dizer, a lei foi um intermediário. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, quer dizer, um conduto, né? Para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vocês sabem que foi a lei que matou Jesus? Foi? Foi a lei que matou Jesus. Quer dizer, a lei... Olha que Jesus foi acusado por não guardar o quê? O sábado. Não foi assim? De não guardava as tradições, não guardava a lei. E Jesus guardava a lei, só que eles não compreendiam. Então, se não fosse a lei, Jesus não teria sido morto. Ele não teria sido morto. Então você veja que a lei nos conduziu à promessa. Em Cristo ele morreu para que fôssemos justificados na sua morte. Isso é tão bom, isso é tão profundo. Mas o irmão Brando, ele nos diz assim, ele nos ensina, quando Cristo expirou ali na cruz, o Velho Testamento, quer dizer, a lei, entende? Como diz as Escrituras, que a lei veio de Moisés até quando? Vai lá. Até João Batista. Mas a graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus morreu ali encerrou a dispensação da lei. Encerrou a dispensação da lei. A vigência da lei. A autoridade, o compromisso de Deus pela lei. Encerrou. E diz o profeta, quando os selos foram abertos, ali
é onde também encerrou o tempo dos sistemas denominacionais. Morreu. Entende? Nós temos que ter um ponto de referência. E qual é o ponto de referência? O que é os sistemas denominacionais? Para que eles serviram? Eles serviram para trazer a semente. Você planta o milho, qualquer semente, e ela tem um desenrolar. Entende? Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer. Entende? Quer dizer, santificar, ela vai dar a palha, igual o milho, ele vai dar a palha, a boneca do milho. Não é isso? Mas quando a coisa vai amadurecendo, o sistema vai morrendo, o milho vai amadurecendo, o grão, estou falando o grão. Entende? Onde está o grão? Debaixo da palha. Guardado pelo sistema. Por isso que a nossa era, Laodiceia, ela está em duas partes. Começou com os pentecostais, que é a palha, o sabugo. Para que serve isso? Para proteger o grão. Quando o irmão Brandt diz a era Laodiceia, referindo aos pentecostais, terminou. Ele está referindo à palha, não o grão. Não o grão. O grão representa a noiva. E o que acontece com o sistema? Com todo o sistema, o que acontece? Ele morre. Vamos pegar o milho, que é bem conhecido. Morre, seca, seca o talo, seca as folhas, seca o pendão, seca a palha que cobriu, protegeu o grão, seca o próprio sabugo. Por isso que o irmão Branham disse, houve-se um tempo que pensava que os pentecostais eram noiva, mas quando eles se denominaram, provaram que faz parte do sistema. Naquela visão da noiva, o irmão Branham disse que Deus lhe disse, você quer ver a noiva? Seria um privilégio. E lá veio aquelas jovens, porque a igreja na Bíblia é representada por mulher. E lá vem aquelas jovens, cada uma vestida de acordo com a sua nação, lindas, cabelos crescidos, soltos, entende? Aparência santa. Esta é a noiva. O irmão Branham disse que o coração dele se encheu de prazer. Logo que passou elas daí, agora vem a era das igrejas. E passou cada nação. E ele diz que a igreja americana foi representada por uma nariguda, uma mulher nariguda, tipo feiticeira. Se apareceu a visão da igreja do Brasil diante do profeta, apareceu de biquíni dançando carnaval. O pior do que isso, só pode. Então, e cada uma pior do que a outra. E quando ele viu aquela nojeira toda, ele disse, eu tenho dado tão duro para apresentar a Deus uma coisa dessa, então nem compensa mais nada. Entende? Ele se quebrou ao ver aquela imundícia toda. É o que representa os sistemas diante dos olhos de Deus. Porque os sistemas são de homens. Daí a voz disse, você quer ver a noiva? Ela passará pela uma segunda vez. E você olha na mensagem de uma planta. Você vai encontrar semente quando você planta e quando você vai colher. Durante todo este outro período, é o sistema
que serviu simplesmente para trazer o grão. E a vida que estava no sistema representado no verde, ela se recolheu para dentro de quem? Do grão. Por isso que o irmão Branham diz, o sinal é a minha mensagem. O que é o sinal? É a vida dentro do grão, é Cristo em você. Isso é o que é o sinal. Por isso o irmão Branham diz, se você diz que crê na mensagem e não tem o sinal, você não me diz nada com isso. Quer dizer, perder tempo e dizer eu sou da mensagem, porque a mensagem é a vida no grão. Pega esse grão, planta, ele vai brotar. Por isso que o irmão Branham chama o grão a era da noiva. Não é uma oitava era. É a mesma dispensação Laodiceia, mas o final dela que é uma nova dispensação. Vamos dizer, uma nova administração. O Brasil é o mesmo. Qual era a administração a esses tempos do Brasil? Era PT, não era? Era PT. Eles perderam, passou para a administração de quem? PSL, é isso? Entende? Mas o Brasil é o mesmo, a era de Laodiceia é a mesma. Vocês estão entendendo? É tão claro, é tão simples as coisas. Mas quando uma pessoa ela quer complicar, ela se complica. Por isso, diz o irmão Branham, a única coisa que está faltando é aquela a colheitadeira. É assim que fala, né? A colheitadeira. Ela vem ali, vai passando e vai separando a palha do grão. E para onde vai o grão? Claro que tem que ir no arrebatamento. Tem que ir para o celeiro. Entende? Ele não fica aqui. Por isso o profeta diz, o que está faltando é só isso. Então, amados, que Deus nos abençoe, nos ajude. Que Deus possa nos dar a compreensão a cada um de nós. Se há uma coisa que precisamos Senhor, dá-me compreensão da Tua palavra. Queremos uma fé correta? Então temos que ter uma compreensão da palavra. E Deus abriu o entendimento dos apóstolos para que entendesse as Escrituras. Quando eles entenderam as Escrituras, aí eles viram que aqueles sacrifícios que se fazia todos os dias apontava para Cristo. Eles viram que o sábado apontava para Cristo, que é o descanso. Eles compreenderam as Escrituras. E Deus quer que tenhamos uma fé de acordo com as Escrituras. Não uma fé de acordo porque eu nasci na igreja, estou crescendo aqui, vivo aqui, sou daqui. Não, não porque minha mãe é uma cristã, é da mensagem, ou isso, meu pai. Não, eu creio que estou certo, eu acostumei. As pessoas têm pegado, muitas vezes, a mensagem como uma segunda natureza, como mais uma religião. E isso não é certo. O teu compromisso não é com a igreja, não é com religião. O teu compromisso é com a palavra, é com Deus. Não é com o irmão Febrônio, não, é com Deus. Então aí está, irmãos. O nosso compromisso é com a verdade. Mas ore, como eu disse. Senhor, abra o meu entendimento para compreender as Escrituras. Para quê? Já se foi para baixo, né? Para quê? Compreender a Escritura para brigar com os outros, dizer que sou mais, que tenho mais? Não, irmãos.
para a gente não chocar, não fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. E Deus se agrada. Alguém tem falta de sabedoria? Diz Tiago, capítulo 1, verso 4. Peça a Deus que Ele dará e não lançará no rosto de ninguém. Então vamos pedir a Deus, Senhor, abra o meu entendimento. Porque quando a pessoa compreende de alma a verdade, essa palavra vivifica o seu espírito, traz um avivamento. O que é um avivamento? O avivamento é aquilo que Deus te deu, é a mensagem, a própria palavra. Que Deus abençoe a cada um. Vamos nesse instante, vamos orar, que Deus abençoe vocês que estão pela internet e esperamos que você também tenha o seu tempo com Deus. O irmão Branham diz bem assim, um crente, ele ora todos os dias e lê sua Bíblia. Reserve um tempo para ler a palavra de Deus, meditar e para orar. E deva ter reservado também, sei lá, um tempo, de vez em quando você entra, e ter um tempo maior diante de Deus. O profeta também nos diz, você não pede, não ora, porque você não crê. Ora, quem crê bate na porta. Você sabe que está ali dentro alguém, você bate. Agora, se a pessoa não tem ninguém, vou embora. Você crê ou não crê nas promessas? E as orações, ela muda o curso das coisas. Ela muda. Não importa quão duro, quão difícil, quão estragadas as coisas pareçam. Foi Ezequias, foi? Estava morrendo, Isaías chegou para ele, com assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele virou para a parede, mesmo deitado. Chorou e disse, Senhor, eu tenho andado na tua presença. O profeta nem tinha saído ainda. Estava no pátio ainda daquele palácio, ia andando. Deus disse, volta e diga para ele que eu vou dar mais 15 anos. A oração muda o curso das coisas. Por isso eu digo, não importa o que aconteça com seu filho, com sua filha, entende? Você não pode aceitar entregar de mão beijada para o diabo. Requeira diante de Deus, creia e pronto, nem que seja na última volta. Você tem que crer, você não pode aceitar as coisas que o diabo faz. Aí, é assim mesmo, crente é coitadinho, é judiadinho, é pobrezinho, tem que ser sofredor. Não, irmãos. Não somos filhos da miséria, não, somos filhos de Deus. Requeira seus direitos. Como eu ouvi alguém dizer, você tem direito até de escolher a morte que você quer, até a sua morte. Quem é que quer morrer sufocado, aí, desesperado? Senhor, eu quero a morte tranquila. Entende? O dia que chegar a minha hora, eu não quero... Entende? Vai dizer assim, pede um bêbado, não diga isso, quero morrer como um passarinho. Ele vai dizer, você vai morrer de uma pedrada. Não é? Não. Você tem direito, nós temos direito, nós temos um pai, alguém que se interessa, se importa, alguém que sofre conosco, não sofre por nós, sofre conosco, luta por nós, desejo de melhor. Levanta o teu estímulo de cristão, de crente, de herdeiro das promessas de Deus. Que Deus os abençoe.